Eu sou Helder Raimundo, autor do livro Desequilíbrio, a decomposição na ausência de sentido e a obrigação de existir. Farei o lançamento desta obra no próximo dia 1º de dezembro, no Colégio Helena Vissoc, às 7h30 da noite, na cidade de Araucária, Paraná. O que é o desequilíbrio? O que significa? É uma obra crítica? É um romance? Que tipo de livro é? Eu fiz alguns reels comentando brevemente as influências que me levaram a escrever Desequilíbrio e deixarei esse vídeo explicando um pouco mais detalhado. Não tenho a pretensão de abordar o livro inteiro porque, apesar de ser um livro relativamente curto, pequeno, 200 e poucas páginas, ainda assim aborda bastante assunto. O Desequilíbrio é um romance existencialista e que tem como principal impulso eu falar dos autores que eu li. Então a primeira coisa que eu queria, sendo um leitor, eu me identifico como sendo sobretudo um leitor, antes de ser escritor, era comentar acerca desses livros que eu li. Como homenagear, como fazer com que o Franz Kafka, com que o Jorge Luiz Borges, que o William Shakespeare, que o Platão, que o Sigmund Freud, como levar esses nomes adiante? Porque nós estamos em um certo momento das nossas vidas, no Brasil principalmente, em que essas leituras têm ficado um pouco de lado. Então as pessoas estão consumindo vários tipos de obras e a literatura chamada clássica fica para trás. E o clássico, já foi dito várias vezes, sempre tem algo a nos dizer. O clássico é aquela obra que sobrevive ao tempo e que fala profundamente em nós. Cada vez que nós lemos uma obra clássica, nós somos impactados de uma maneira ou de outra. Então foi essa a minha intenção. E claro, nós que somos leitores, que amamos ler, eu chego a dizer que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Poucas coisas no mundo conseguiriam competir com essa minha paixão por ler. Se eu pudesse ler o tempo todo, uma das coisas que nós mais fazemos é tentar lidar com isso. Porque quando você lê, você não passa incólume, você não passa sem ser afetado. Nós somos afetados pelo que lemos. Nós conversamos com outras pessoas fora de nossa realidade. A nossa vida é tão curta, ela passa tão rápido diante de nós e somos submetidos a tantas obrigações no trabalho, na família, enfim. Ao longo de nossa vida ela vai passando e não percebemos como ela passa. Então, quando nós lemos e temos acesso a um autor do século XVII, por exemplo, a um autor que escreveu coisas que até hoje impactam nossas vidas, isso nos modifica de algum modo. Então, a pretensão de escrever Desequilíbrio é justamente essa: fazer uma obra ficcional, usar uma linguagem que possa ser acessível à maioria das pessoas, ao leitor comum, ao leitor que não teve acesso a nenhuma das literaturas que eu citei, e ao mesmo tempo mergulhar de cabeça nessas literaturas. Eu começo meu romance questionando o para onde vamos. O romance começa com uma pessoa que está morrendo, está sentindo o descolamento da matéria, e aí vem aquela pergunta: qual que é o sentido da vida? Qual que é o sentido? O que eu estou fazendo aqui? Então há toda uma construção teórica baseada numa mitologia grega, numa teoria de fundação, de criação do mundo, influenciada pelos gregos, ou seja, eu retorno aos deuses originais, Tártaro, Gaia, Urano. Eu uso esses deuses para explicar alguns conceitos que seriam bem complexos. Quem somos nós? A literatura de Kafka, ela abordou muito essa questão. O Kafka viveu na primeira metade do século XX ali, morreu jovem demais, mas ele escreveu alguns romances, todos inacabados: O Processo, O Castelo, muitos contos, o mais famoso deles, A Metamorfose, Um Relatório para a Academia, e a lista continua. E a escrita de Kafka trazia sempre a questão da impossibilidade. Em Um Processo, por exemplo, nós vemos um autor, Joseph K., que está sendo acusado, que morre, não sabe por que está sendo acusado, não sabe o que fez, quem são os acusadores. E o Kafka, dentre muitas outras coisas, evidentemente que eu não poderia fazer uma análise e buscar de cada autor, mas o Kafka, dentre muitas coisas,
ele nos apresenta personagens que se assemelham com nossas vidas. Nós morremos sem saber porquê, até porque não há um porquê para as nossas mortes. Não há uma justificativa por tudo. Então, o desabrigo, o mal-estar é a nossa condição de momento. Como lidar com esse mal-estar? Com essas incertezas sobre o porquê, onde a ação, nem toda ação gera uma reação. Na vida prática é diferente. Eu posso fazer 1000 coisas corretas e a minha vida acontecer de uma maneira que eu não controlo. Posso ser diligente no trabalho, posso estudar muito e contrair uma doença e morrer. Como lidar com esse desequilíbrio? O tempo todo nós estamos lidando com esse desequilíbrio. E há uma expressão do Manifesto do Partido Comunista que o Bauman utiliza muito bem, que é tudo que é sólido desmancha no ar. No mundo em que nós vivemos, no nosso mundo do século XXI, no qual o desequilíbrio é escrito, tudo que nós temos, todas as bases que nós conseguimos, elas desmancham. Quando eu acho que consigo chegar em algum lugar, eu percebo que não é o objetivo final. Eu terminei a minha faculdade achando que tinha chegado em algum lugar, me deparo com o mercado de trabalho no qual estou lá embaixo, sigo, vou trilhando esses caminhos e nada me satisfaz, porque eu estou em constante desequilíbrio. O meu espírito está em constante desequilíbrio. E outra característica que eu abordo nessa obra é a nossa ausência de informações sobre quem somos nós, a nossa ausência de informações sobre o mundo. Eu não sei se você já reparou, mas nós só sabemos das coisas quando elas já passaram, quando elas já não têm mais importância. Então, quando você está diante de uma decisão, casar ou não casar, comprar ou não comprar, sabe aquelas decisões que nos colocam em encruzilhadas no nosso dia a dia? O que fazer diante dessas decisões? Normalmente você decide e lá no futuro você fala: nossa, ainda bem que eu comprei tal coisa, ainda bem que eu casei, ainda bem que eu não fiz tal coisa. Mas a nossa avaliação da vida é uma avaliação sempre retroativa. Nós avaliamos nossa vida pelos resultados. Na hora de escolher algo que realmente importa, estamos em desequilíbrio. O jovem que está me assistindo notará isso no vestibular. Você é obrigado a escolher um curso universitário, quem for para a faculdade, e você não está pronto para escolher isso. Olhará se aquela escolha foi correta anos e anos no futuro. E a nossa vida é o tempo todo assim, em constante desequilíbrio, onde as informações só chegam atrasadas. Eu só sei o que eu preciso saber quando o meu saber já não mais importa. Então eu pego isso de Franz Kafka, alguém que sofre no corpo, ou no caso de A Metamorfose de Kafka, o caixeiro viajante Gregor Samsa, alguém diligente no trabalho, alguém que ajuda a família, aí se depara metamorfoseado em um animal asqueroso e vê seu mundo ruir. Isso pode ser lido numa chave de alguém que faz tudo correto e tem um problema mental. Já pensaram? Já pararam para pensar que nós, cidadãos do século XXI, estudiosos e trabalhadores, que temos orgulho de dizer que não chegamos atrasados, que somos racionais, podemos de uma hora para outra cair no espectro da loucura, enlouquecermos completamente? Enlouquecer no sentido geral da palavra, ou seja, eu posso estar falando com vocês hoje e amanhã algum acontecimento orgânico me atingir, de eu ficar impossibilitado de atuar na sociedade. Isso tanto na esfera física, um acidente, alguma coisa, como na esfera mental, que não deixa de ser física, ou seja, eu deixar de pensar sobre o mundo. E de Shakespeare? O que eu uso de Shakespeare? Eu gosto da definição do Harold Bloom, que fala que Shakespeare é o inventor do humano. Então Shakespeare tocou em temas que são maravilhosos. Ele fala sobre os efeitos da paixão no Romeu e Julieta, da pessoa que age movido pelo impulso da paixão e causa desgraça. Ele fala no Hamlet: encontre um homem que não tem paixões e eu amarrarei o meu coração ao dele, atarei o meu coração ao dele, no sentido que é a paixão negativa. Ele fala o Mercador de Veneza: o mundo é um palco, nós somos os personagens e o meu papel é triste, o Antônio de O Mercador de Veneza. Então o Shakespeare ele traz essa relação entre as pessoas, de maneira que para ele
talvez, aqui não é uma definição tão precisa, eu só quero que você entenda a influência de Shakespeare em meu romance. Para Shakespeare, talvez, ele nos veria como personas, como personagens. E essas personagens nós representamos em nosso dia a dia e nos apresentamos no grande palco da vida. Sairemos sem querer que haja um momento, um fim último, né? Como um artista que vai lá apresentar seu teatro, sua peça de teatro, e ele quer não quer ser lembrado por um arrebatamento, ele quer que os espectadores apreciem o momento. Então a nossa vida, ela é muito dessa maneira. Shakespeare, eu uso tudo essa experiência literária porque o mundo é um depois de Shakespeare. É ele que está nos embasando. E lá na filosofia eu volto a Platão, porque o Platão trouxe muitas reflexões sobre nossa forma de escrever, nossa forma de ver o mundo, a nossa razão. E por fim, não menos importante, eu uso o argentino Jorge Luiz Borges para trazer o meu estilo de narrativa. Eu pego o estilo dele para construir um estilo próprio de desequilíbrio. O Borges, ele sempre escreveu contos, foi acometido de problemas visual e ele escrevia textos que mesclavam história e ficção. A relação história e ficção é muito importante em Borges. Por exemplo, ele citava Quixote, mas colocava trechos que o Quixote nunca tinha falado, né, na obra do Cervantes. Então ele pervertia, criava um novo Cervantes, ele citava trechos de um autor como sendo de outro e fazia essa mescla. Por quê? Porque ele lia muito, criava um mundo ficcional. Eu uso o meu desequilíbrio dessa maneira. Diferentemente do argentino, eu saio do gênero conto e entro no gênero romance. De que maneira? Vamos lá. Imaginemos o seguinte: o meu texto é uma ficção, Desequilíbrio é um texto ficcional, mas eu uso a personagem Freud, a título de exemplo, e apresento toda a história do Freud, desde o Freud criança que urinava na cama até o nosso grande psicanalista que veio morrer ali na primeira metade do século XX. Eu apresento análises do Hospital do Salpêtrière na França, análises de loucos, análise da nossa loucura. O que é loucura? Qual que é a definição de louco? Quem é mais louco? Quem vive a loucura do mundo ou quem se rebela contra ela? Essas questões são todas trazidas por meio de uma narrativa ficcional, mas, ao mesmo tempo, eu sou fiel aos conceitos dos autores. A pessoa que lê Desequilíbrio, ela vai entender a psicanálise freudiana em grande medida. Por quê? Porque eu uso a ficção para explicar conceitos reais e que seriam muito difíceis. E a lista de autores que eu utilizo em meu desequilíbrio, ela é muito longa. Eu falo da sociologia clássica toda, da nossa relação com o outro. Eu mostro exemplo de como é a vida na Itália fascista, da prisão de pessoas perseguidas. Eu refundo a mitologia grega, faço uma nova mitologia da criação, enfim, daria para falar muito tempo com vocês aqui, só que o vídeo ficaria longo demais, já está longo. Então eu espero sinceramente que vocês tenham curiosidade de ler Desequilíbrio. Aquele que não quer comprar no início, vá no Google Play, leia a amostra grátis ali e veja se te apraz o estilo de escrita. Espero realmente ajudar na difusão da literatura, ajudar na manutenção da literatura clássica e que se você ler Desequilíbrio, que você possa ler Kafka, que você possa ler Shakespeare e que possamos fazer esse diálogo entre leitores para cada vez mais o conhecimento, a literatura, a filosofia, a sociologia, a psicanálise, cada vez mais essas ciências serem difundidas em nosso dia a dia. Precisamos ler mais, precisamos mergulhar mais no universo da leitura. Uma vida sem leitura é uma vida muito curta e solitária. Vamos apreciar esses grandes homens e mulheres do passado. Vamos aprender deles. Vamos aprender deles sobre nossas próprias vidas. Leiam Desequilíbrio. Garanto que valerá a pena.